Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo a esse vídeo da série Prosperando em Meio à Crise, o segundo vídeo, onde no primeiro eu falei sobre Noé. Falei sobre quais foram os atributos que Noé tinha para que ele fosse escolhido por Deus para fazer parte do recomeço da humanidade. E hoje eu vou falar sobre a conhecida colheita 100 por 1 de Isaac, sobre o que ocorreu, o que fez com que Isaac tivesse uma prosperidade, uma abundância financeira de maneira sobrenatural. Vamos entender essa história de Isaac e o motivo pelo qual ele conquistou grande abundância financeira em um tempo onde a terra estava em extrema situação de fome e precariedade. A história vai dizer lá em Gênesis capítulo número 26, no primeiro versículo: Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti, a tua raça, que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Veja que Isaque ele estava vivendo em um momento, estava em um cenário de fome, onde a terra estava com precariedade de alimentos, a terra era árida, ela não tinha nutrientes, era uma terra seca, ela não produzia. Tudo que fosse plantado não podia ser colhido, tudo que era plantado não frutificava, porque a terra ela não tinha nenhuma condição orgânica de fazer com que houvesse plantação. Então Isaque ele tinha tudo planejado, estava em um lugar onde não tinha como ele manter a sua família, não tinha como ele crescer os seus negócios, não tinha nem mesmo como sobreviver. Então ele decidiu ir ao Egito, uma terra de oportunidades, mas aí entra o plano de Deus em ação, porque Deus mandou ele que não descesse ao Egito, mas ordenou que ele ficasse na terra de Gerar e que ele se estabelecesse ali. E aí, depois de Isaac estar estabelecido, a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, no versículo 12, o seguinte: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Se você conversar com um agricultor ou se você tiver conhecimento, você vai entender que é quase impossível ou impossível, dependendo da situação, você plantar em uma terra árida, porque ela é uma terra porosa, ela é uma terra que não retém umidade e é uma terra que falta nutrientes, então é quase impossível você plantar uma semente e ela prosperar. Como explicar Isaac ter plantado e colhido 100 vezes mais? E a resposta, na verdade, é você entender que Isaac ele simplesmente semeou. A verdade é que em Isaac ele podia ver a dificuldade, ele sabia que a terra não frutificava, ele olhava para o solo e ele sabia que ali não tinha nenhuma oportunidade, não tinha nenhuma esperança, mas ele cumpriu a ordem de Deus e ele semeou. E esse foi o segredo da prosperidade de Isaac, porque geralmente quando a circunstância adversa ela vem de encontro à nossa vida, a primeira coisa que nós temos é a dúvida. O tempo era difícil, mas Isaac obedeceu à ordem de Deus. Ele foi lá e semeou. Vejamos para os tempos de hoje. Estamos vivendo em pandemia, estamos vivendo em um momento difícil, mas nós temos duas escolhas. Ou nós semeamos, ou nós usamos aquilo que Deus nos deu, ou nós paramos e reclamamos, ou nós não agimos. A prosperidade de Isaac foi pela fé e pelo fazer. Entenda que o maior dom que existe é o dom do fazer. Quando você se propõe a fazer, quando você não fica só em planejamento, quando você não fica só em promessas, quando você não fica só em ideias, mas sim você se propõe a trabalhar e usar aquilo que Deus te deu. Lembre-se da parábola dos talentos. Aquele servo que recebeu um único talento e não utilizou
Deus lançou fora. A Bíblia vai dizer que o homem justo é como uma árvore plantada no ribeiro das águas, que dá frutos na estação certa. Para pensar, qual é a função da árvore? Ela tem duas funções: frutos, alimento, né? E descanso. Quando você semeia, naturalmente você vai dar fruto. E quando você dá fruto, você serve de alimento e de descanso para outra pessoa. Então você precisa semear. O segredo da tua prosperidade é o que você faz com as sementes que Deus te deu. Você tem muitas dentro de você, porque é natural que Deus já tenha colocado em você e só você ainda não colocou em prática. Os teus resultados esse ano, a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua vida financeira esse ano, ela é reflexo do que você plantou ano passado, do que você plantou nos últimos anos. E o resultado da sua vida financeira ano que vem, daqui 5 anos, será o reflexo do que você está plantando agora, não só a vida financeira, mas principalmente espiritual e emocional. E o semear está relacionado a servir e contribuir. É o como você gera valor na vida das pessoas que precisam. Pensa bem, o passado ele está na sua memória, ele está na sua mente, mas o futuro ele está nas suas mãos, é você que decide. As pessoas estão paradas hoje colocando a culpa em governo, colocando a culpa em pandemia. Claro que é uma situação difícil, mas você é 100% responsável pela tua vida, pelos teus resultados. Como eu disse, área financeira, área espiritual e área emocional. Deus te deu as sementes que você precisa. As árvores que você precisa plantar para ter uma vida plena e feliz, elas já estão prontas para serem plantadas. As sementes necessárias, elas já estão nas suas mãos. Deus já deu para você. Então você precisa agir e semear. E foi isso que aconteceu com Isaac. Em meio àquele cenário assombroso, ele obedeceu à voz de Deus, foi lá e semeou. Foi lá e fez a parte dele. E aí você precisa entender que além da coragem, da fé, para você semear, para você seguir adiante, para você fazer o teu melhor com o pouco que Deus deu para você, você precisa entender que quando você começar nesse novo processo, quando você começar a dar frutos, você vai entrar, quando você tiver os teus primeiros resultados, ou quando você tiver os teus próximos resultados, você vai entender que você vai entrar numa zona de expulsão. E foi isso que aconteceu aqui com Isaac. Veja bem, no versículo 16 vai dizer o seguinte: Então Abimeleque pediu a Isaac: É melhor que deixe esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Mais difícil do que você prosperar, mais difícil do que você conquistar um bom resultado financeiro, um bom resultado emocional, uma família, uma casa em ordem, um bom resultado espiritual, uma boa comunhão com Deus, mais difícil do que você conquistar isso é você se manter. E veja que ninguém cai de um lugar baixo, mas sim as pessoas caem quando elas estão no topo. E veja que o primeiro resultado, a primeira consequência de Isaac, quando os filisteus viram que ele prosperava de maneira assustadora, foi a inveja. Abimeleque então expulsou ele daquela terra. E no versículo 14 vai dizer o seguinte: Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e inúmeros servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Olha a inveja que os filisteus tiveram sobre a vida de Isaac, porque falava que o seu rebanho era numeroso, as suas plantações, elas cresciam e frutificavam como nunca se havia visto antes. Então foi aí que começou uma grande pressão e uma grande inveja sobre a vida de Isaac. Olha o que aconteceu no versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Veja bem que outra situação que vai acontecer na tua vida quando você começar a se destacar é a injustiça. Aqui no versículo de número 15 vai dizer que os filisteus eles entulharam os poços que haviam sido cavados pelo pai de Isaac, por Abraão, ou seja, eram poços de direito de Isaac. E os filisteus foram lá e fecharam o que já era patrimônio por direito de Isaac. Então você entenda que nessa zona de expulsão você vai sofrer inveja, você vai sofrer pressão, você vai sofrer calúnia, você vai sofrer injustiça, assim como Isaac aqui nesse momento estava sofrendo. Olha o que vai dizer no versículo 18 em diante.
E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porque contenderam por causa dele. Aí no versículo 21 vai dizer que novamente Isaque cavou um segundo poço e novamente os pastores ali da região alegaram que também aquele poço era deles. Então agora você precisa entender que Isaque, ele não discutiu, ele foi lá e cavou um terceiro poço. Então, como eu te falei no início, mais difícil do que conquistar a prosperidade, mais difícil do que você crescer na vida é você se manter no topo, é você se manter aonde Deus quer que você fique. 3 comportamentos que Isaque teve, comportamentos dignos de ser filho de Deus, comportamentos dignos de quem tem mentalidade próspera, dignos de quem vence na vida, e o que manteve Isaque no topo. A primeira característica que fez Isaque se manter no topo foi a inteligência emocional, de abrir mão de direitos. Veja bem que Isaque foi injustiçado. Vários poços que o seu pai cavou, os filisteus foram lá e entulharam, e ele perdeu todo o que ele tinha de herança do seu pai. E logo após isso, Isaque também prosperando, plantando e prosperando, colhendo a 100 por pura inveja ele foi expulso da terra onde ele havia se estabelecido. E logo após isso, ele cavou mais 2 poços, onde pastores que não haviam nem contribuído com todo esse trabalho, simplesmente do nada eles alegaram que esses poços eram deles. Então veja bem a inteligência emocional de Isaque, onde ele abriu mão desses direitos, ele abriu mão para prosseguir trabalhando, onde ele cavou um terceiro poço e assim ele tornou para si aquele poço. Você veja que Isaque, ele abriu mão, ele teve humildade, ele abriu mão dos seus direitos para poder seguir em paz, para poder seguir com o seu coração tranquilo e para poder seguir trabalhando e dando alimento para o seu povo. Então a gente vê, infelizmente, hoje que muitas pessoas cristãs, elas não abrem mão de nada, elas se acham dignas de exigir tudo que está no seu direito. Então isso, infelizmente, muitas vezes até a pessoa ganha a causa, tem a razão, mas ela não traz paz para o seu coração, ela não traz paz para a sua vida. A segunda qualidade de Isaque, o segundo comportamento, foi que ele teve persistência. Então Isaque, ele deu aqui uma aula de persistência, porque ele foi muito injustiçado. E geralmente nós não persistimos quando nós somos injustiçados. Muitas vezes nós aceitamos a injustiça já como uma desculpa para a gente não continuar, porque é mais fácil desistir do que continuar. E a terceira qualidade de Isaque, e para mim a mais importante, foi a humildade e o seu coração. Olha o que vai dizer do versículo 26 ao versículo 30. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque. Trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou, por que vindes a mim, já que odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor tem te abençoado. E no versículo 30 vai dizer: então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Olha só, depois de toda a injustiça, tudo que Isaque sofreu, toda a inveja, tudo que ele perdeu, ele abriu mão de todos os seus direitos, ele foi expulso sem nenhum motivo por pura e unicamente inveja, o rei Abimeleque foi lá e pediu um acerto de paz. E muitas pessoas eu vejo que Deus não coloca
aonde elas foram projetadas para serem colocadas, porque elas ainda não conseguiram se despir da arrogância do seu coração. Porque muitas pessoas, quando estiverem no topo, a primeira coisa que elas vão fazer é quererem mostrar para as pessoas que lhe fizeram mal, mostrar os seus resultados, mostrar com arrogância as suas vitórias. Deus não se alegra de um coração arrogante. E olha a aula que Isaac nos dá aqui. Depois de tudo que ele sofreu, ele serviu, além de perdoar, ele serviu um banquete para os seus inimigos, para as pessoas que tinham lhe expulsado. Então nós precisamos entender que para você ter uma vida feliz, uma vida próspera, as sementes que você precisa plantar, elas estão nas suas mãos. Então não depende do governo, não depende da pandemia, não depende de mais nada. Assim como Isaac enfrentou a situação adversa e foi lá e semeou, o resultado do amanhã ele está nas suas mãos. E você precisa lembrar, assim como Isaac fez, o dia que Deus te colocar lá, você precisa ter humildade, você precisa entender que você vai ser caluniado, você vai ser injustiçado, você vai ser invejado. Mas o teu coração ele precisa estar conectado com Deus, com o propósito de servir um bem maior, com o propósito de servir as pessoas, com o propósito de contribuir para o reino de Deus. Eu posso resumir essa mensagem da seguinte maneira: use o pouco que você tem, use os talentos que Deus te deu. Por mais que você ache que são poucos, o teu pouco é muito para algumas pessoas. Semeie, comece hoje, faça o que precisa ser feito. E o dia que Deus te colocar lá, adquira sabedoria para ser humilde e manso de coração. Sabedoria para você aprender a lidar com as dificuldades, porque as maiores dificuldades elas vão acontecer quando você estiver no topo. Os maiores conflitos, as decisões mais difíceis, elas vão vir quando você estiver lá. Então adquira sabedoria, adquira humildade, para que você possa continuar crescendo, para que você possa cumprir o seu destino aqui na Terra. Que Deus te abençoe grandemente.